Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Seja bem-vindo aí a mais uma aula. A gente vai dar continuidade aqui às apresentações de sábado, né? Estendeu até a data de hoje, certo? Eu também reabri a entrega do material escrito. Algumas pessoas entraram em contato comigo, né? Eu reabri lá, certo? Só até a data de hoje também, ok? Lembrando que o material, a apresentação tem uma nota e o material escrito também tem uma nota. Então são notas distintas, tá certo? Então aguarda aí. Até agora eu estava olhando aqui no sistema em relacionado ao material escrito, né? Só olhar aqui. Pronto, em relacionado ao material escrito, apenas 10 pessoas enviaram. Estão matriculados 15, né? Tem 15 pessoas matriculadas, mas só me enviaram 10, certo? E aí não vai ser mais reaberta essa atividade, certo? Aí o horário até a data de hoje, né? Até o horário de 23h59, então não vai ter mais não vai se estender mais, tá ok? E relacionado à apresentação, né? Só abrir aqui. Então, faltam, né? Apresentar e enviar, pelo menos principalmente apresentar, né? O Cleilson, né? Holanda, o Daniel Bezerra, o Denis Oliveira, o Edilson Silva, Eduile Freire, Erix Devino, certo? Aí Ingrid apresentou, Jéssica apresentou, Joaquim Alves, né? Falta apresentar, Natanael e Samuel, certo? Estou olhando aqui na sala de aula, né? O Samuel se encontra em sala de aula e o Cleus, certo? Os demais não se encontram. Aqui a Nina já apresentou, a Amanda já apresentou, a Sabrina já apresentou e a Ingrid já apresentou, certo? É... Cleus, você está com a apresentação aí? Cleilson? Vocês estão me escutando, pessoal? Ok. Sim, professor, o áudio tá bom. Boa noite. Boa noite, Cleus. Vai dar... Tem como você apresentar, Cleus? O seu mapa solar? Samuel, tem como você apresentar, Samuel? Boa noite, professor. Tem sim. Eu posso apresentar pelo relatório mesmo? Poder pode, né? Pronto. Lembrando. É porque eu não fiz nenhum slide, não. Aí eu até estava nessa dúvida, nem cheguei a perguntar ao senhor, mas eu queria saber agora se pode. Pois é, só respondendo aqui o Cleilson, viu, Samuel? Porque ele está perguntando se pode apresentar. Eu estou no aguardo. Faz a hora que eu estou aqui perguntando se você tá com a sua apresentação aí. Ou eu não tenho como apresentar, você está dizendo, né? No momento tem como, ou eu não tenho como apresentar. Não entendi aqui. Eu achava, pelo menos o que está escrito aqui é perguntando se era possível apresentar, né? Pois é, no caso aí, vai ficar sem a nota da apresentação, viu, Cleus? Infelizmente, tá certo? Vamos lá, Samuel. Eu vou abrir aqui o relatório. Ok.
Tá visualizando alguma coisa aí, professor? Vocês estão visualizando na tela? Sim, Samuel. Tá aparecendo Hum, até. Pronto, tá bom. Certo, deixa eu ver aqui. Vou botar a modo da apresentação. Acho que não tem como não aqui não, PDF não. Isso é assim mesmo. Pronto. Não sei para os outros, mas para mim tá ruim de acompanhar a imagem. A imagem, né? Acho que Eu deve acho ser que tu bota deitado o celular. horizontal, né? Pronto. Tá melhor? Agora tá melhor. Tá ótimo. Pronto. Tá ótimo, Samuel. Certo. Que é o trabalho de pesquisa individual e dando início aqui já os dados coletados que era para colocar lá no site. Até coloquei aqui ao final o link do site, que é a fonte de pesquisa, que é o Global Solar Atlas. E aqui foram os dados que eu coloquei, que é a localização aqui do lugar onde eu moro, que é na cidade de Picos, Piauí, Brasil, é o estado do Piauí, e o país Brasil, e o lugar onde eu moro é Curralinho 2. No site ficou Curralinho Li, mas é Curralinho 2. Creio que ele coloca aqui América e Fortaleza é o ponto mais próximo, por conta de algumas informações. Nas duas imagens eu creio que não dá para ver muito bem. Essa daqui que é a mais amarelada, que é questão da coloração. Eu creio que vocês viram quando foram fazer a pesquisa também. É o ponto onde eu coloquei a localização e a coloração é a questão da temperatura, né? Assim, do mapa. E esse do satélite, abaixo é a cidade mesmo, que é Picos. Próximo aqui tem uma linha reta, que é o aeroporto, que é estadual, e o ponto onde eu moro. Então, um pouco depois é a zona rural da cidade. Pronto. A temperatura média do ar que foi encontrado no site é de 28,1 graus. Eu fiz a média, já coloquei tudo na planilha, pode assim dizer que a informação fica tudo junto, mas eu achei melhor colocar assim. Horas de radiação de luz solar, que é de 11 horas. No caso, no site, que a gente vai ter a ver abaixo, depois nas informações, eu fiz uma média, né? Pode-se dizer que é 12 horas de luz solar. E o começo e fim de produção por insolação diária é de 6 da manhã às 17 horas. Isso devido a alguns critérios por conta do local onde eu moro. Irradiação direta normal, que é de 1955,6 kWh metro quadrado. Irradiação difusa, que é de 762,5 kWh metro quadrado. Irradiação global horizontal, que é de 2.141,6 kWh metro quadrado, e a irradiação global inclinada, que é de 2.174,7 kWh metro quadrado. Aqui foi as informações que o site deu. Creio eu que eu também não fiz, assim, posso dizer assim, desbulhar melhor nas informações para poder esclarecer de uma forma mais sucinta a questão das informações. Aqui foi o que o site deu, né? O tempo de irradiação solar, essa linha do meio, como o professor tinha falado nas últimas aulas, questão da linha do Equador, e que fica essa do meio. Como eu tinha explicado, o início da produção de radiação solar começa das 6 da manhã e vai até às 17 horas. Normalmente, de alguns outros
que pode aparecer até às 18 horas. Até coloquei na conclusão, na análise, por conta disso, é que é, isso decorre por conta da localização que tem os morros ao redor. E aí o sol ele não vai até às 6 horas tendo produção total. Até porque naquele nesse esse do canto aqui ele vai mostrar dizer que pelas informações dele que há produção um pouquinho antes e um pouquinho depois, mas só que aqui mostra aqui no nesse nesse diagrama é de 6 horas às 17. Pronto, a análise que eu fiz aqui, ó, é uma coisa prévia. Com os dados coletados, podemos ter um Só- processamento de. Ei, Pode falar, Samuel, pode no falar, teu, professor. no teu gráfico aí, diferente dos demais, né, que foi apresentado, o teu gráfico está bem nítido aí, a terra horizontal, né? Assim, Isso, né, a planície, né? O teu é bem visível que ele tem um desnível aí, né? isso, Nas aham, exatamente. proximidades aí, né? Então, como tu. Ao redor aqui onde eu moro tem muito morro, é como se fosse um buraco, né? E É, aí ele tipo, eu até pedi um dos meninos, dos demais que fizeram o trabalho, para ter uma comparação, assim, mais ou menos como é que seria, né? Eu, né, até o momento nem tinha feito o trabalho, só para ver como seria. Eu vi essas informações mudaram, né? Por conta do local, por conta de pois algumas é, características. é, no teu caso aí, ele deixa bem claro aí que nos horários de início e fim, né, esse tempo ele não é bem aproveitado exatamente por causa do local. E, Tem essa irregularidade na planície, né, no plano. exatamente. Ok, certo. Aí, com os dados coletados, podemos ter um processamento de informações mais elaborado. Terrei aqui na grafia. Sobre esse ponto da região do município de Pires, que fica localizado no centro-sul do estado do Piauí, a 300 quilômetros da capital Teresina. Eu coloquei essa informação por conta que, assim, há um tempo atrás, eu estava fazendo curso quando eu fiz o curso de eletrotécnica, nós tivemos um curso de instalação de placa solar. E o professor, ele tinha um site também, que era online também utilizado. Eu não lembro, era parecido com esse, com o Atlas, esse que o professor colocou aqui, que trazia uma dimensão com diagramas, como é que seria a região de picos. E por isso que eu enfatizei nessa análise aqui o município, por conta que tem muita produção distribuída, que é nas casas, e também tem alguns parques próximo aqui à região que tem essa produção, por conta que, assim, é bem proveitoso para esse campo da produção de energia solar. E aqui tá os demais diagramas, esse da média de médias mensais de insolação. Eu vou até explicar aqui embaixo que eu coloquei mais e foi escrito. Acima na imagem podemos ver a projeção de como se comporta a radiação em cada mês. Terei aqui a grafia novamente. Cada mês do ano. Vemos que a produção de radiação solar direta normal varia de 100 kWh metro quadrado a 150 ao longo do ano, tendo que o seu pico maior no mês de agosto e setembro, ultrapassando os valores de 150, que é esse aqui do canto, que mostra que por conta no começo do ano tem um inverno, né, mas isso nem influencia tanto na questão da produção de radiação solar direta, mas que isso aumenta no decorrer do final do ano, né? Depois do meio do ano ali, em agosto, setembro, tem o BR-OBRO, e aumenta essa questão da produção, que é o período em que mais tem, assim, a produção de energia solar, que há um aproveitamento melhor. Já os gráficos menores, que é esses aqui de cada mês, mostra o pico em cada mês em uma melhor dimensão e classificação em questão dos horários em que começa a produção e horário que finaliza com enfoque no horário de pico. Aqui, até quando a gente está no site, a gente pode ver, clicar e ver a questão do começo de cada horário e o seu pico de produção.
que é o mesmo da irradiação solar direta também, mas que a gente pode ver de uma forma mais direta a questão do início dessa produção, que às vezes pode variar de alguns locais, e na que a gente dá para perceber que é uma coisa, aqui a produção ela é mais, como é que eu posso dizer? Ela é bem parecida, muda pouco de um mês para outro mês, mas que a gente vê a questão do nível, tipo de janeiro, fevereiro, eles são bem próximos, são abaixo, mas quando começa de julho, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, eles são bem parecidos por conta da alta da produção de radiação. Já em dezembro ele volta a ter essa queda. E a questão também do horário, ele se mantém em equilíbrio também. Os dados obtidos foram analisados no período de um ano pelo site citado no final desta pesquisa. Na imagem, que é essa daqui, essa última que está abaixo, mostra um gradiente de cores que varia conforme o horário de 0 a 24 horas em relação aos meses do ano, que é mais uma forma de se analisar a radiação direta neste ponto que foi feita a análise de dados. Aqui podemos conter a maior taxa de radiação direta no ano, conforme o site de análise mostra, que é no mês de agosto, das 10 horas às 12, com um pico de 826 kWh metro quadrado, que no caso seria bem aqui, não sei se dá para vocês verem, né, no slide, ou no relatório, que dá início às 10 horas e vai até às 12 horas. No mês de agosto, esse é o pico de produção aqui nesse ponto onde eu moro. E isso, a gente dá para ver que, por quanto, dá para ter uma noção de como é a questão, não é questão do local, mas da região em si, e em questão de que é uma forma, eu posso dizer assim, equilibrada, porque o ano a gente pode ver em janeiro, fevereiro, março, os valores são. Janeiro e fevereiro, os valores são próximos, e assim vai aumentando de uma forma bem equilibrada, e depois ele volta e retorna. Não tem um aumento brusco e nem uma queda brusca em questão de meses do ano e em questão de horários também. E a conclusão. Pelo período estimado encontrado nos dados obtidos, são de grande aproveitamento para se propor ter a produção de energia por meio de placas fotovoltaicas, tendo nesta região características que podem influenciar na projeção real e na instalação de algum sistema solar térmico ou fotovoltaico futuro, sendo que algumas dessas características, em vista é de ser uma região de morros, como eu tinha falado no início, ao redor. E isso é até exposto nos dados de projeção quanto ao tempo de radiação solar diária, que é menor que de outras regiões, mas não deixa de ser um local promissor e de grande aproveitamento para a produção de energia solar, tendo em vista pelos era para ser dados de radiação global horizontal, que é de 2.174,4 kWh, e por uma média de temperatura do ar, que é de 28,1 graus. A região de Picos e toda a sua microrregião tem um potencial para grande produção de energia solar, e que é de se ter fatores favoráveis para esse tipo de produção de energia. E aqui a fonte de pesquisa. E eu agradeço aí, professor, pelo espaço aberto. Obrigado, Samuel. Só uma pergunta. Lá na tua região tem Bem, residências? Ali tem perto da tua sim. região, tem residências que tem placas solares, né? Não, placa solar não tem. Onde eu moro mesmo não tem, Não mas tem. tem posso dizer assim, que no outro povoado ao lado tem umas chácaras que tem, já tem. Que é para utilização de energia solar para poço. Certo. Diretamente para irrigação, né? Isso, aham, exatamente.
E Certo. também aqui próximo também tem alguns pequenos parques, né? Pode-se dizer particular e também tem de algumas prefeituras, que é outras prefeituras próximas que utilizam espaço privado para poder gerar energia elétrica só por meio de placa solar, né? Ok, tá certo. Pois bem, pessoal, hoje, né, tinha disponibilizado esse horário para os demais, né, no caso aqui, apresentar, então, somente o Samuel, né, se disponibilizou para apresentar o trabalho, né, essa pesquisa, tá ok? Alguém mais aí que não tem apresentado, queira apresentar hoje, eu não vou estender mais a outra apresentação, tá certo? Acredito que não tenha, né? Pois bem. Então, o seguinte, vou só compartilhar aqui com vocês aqui, minha tela aqui. Então, conforme o cronograma, né, teria duas datas aí para apresentação, sábado e domingo, né, dia 28, ou sábado e domingo, sábado e hoje, na segunda-feira. Nossa próxima aula seria sábado, não vai acontecer por causa da Semana Santa, tá ok? E aí, a gente vai dar continuidade à parte, né, dos componentes de sistema térmico na segunda-feira, dia 6, tá certo? Dia 6 a gente dá continuidade aos componente de sistema solar térmico. Tá faltando falar de concentrador de solar, tanque de armazenamento, circuito e trocador de calor, né? E vamos mostrar alguns dimensionamento, né, desse tipo de sistema, tá certo? Dia 11, vamos falar de aquecimento solar de água, né? E aí, a partir desse sistema de aquecimento solar de água, a gente vai mostrar para vocês algum dimensionamento direcionado a partir desses dados, né? E aí vai ter outra atividade, né? Uma atividade também, no caso aqui, individual, né? Que vocês vão dimensionar de acordo com a residência de vocês, certo? E aí essa relação também por isso que é importante esses dados que vocês acabaram de mapear, de radiação local, certo? Que vai ser necessário fazer esse dimensionamento como fosse instalar, né, um sistema de água na casa de vocês, tá certo? Mas isso aqui, conforme o cronograma, lá para o dia 13 ao dia 18, certo? Ok? Pois bem. Oi. Pois bem, como não tem mais ninguém para apresentar, pessoal, então no caso aqui eu dou, né, como encerrado esse momento da aula de hoje, certo? E aí, aguardo você dia 6, certo? Certo, professor. Um Certo. abraço, Bom até o dia feriado. 6. Bom feriado, bom Páscoa a todos, tá certo? Bom feriado.